Paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo que o irmão Valdemar Carmelito tem trazido para nós. Meu nome é Thiago Tadeu. E eu sou o Márcio. E viemos hoje com este propósito de continuar transmitindo o conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, não se esqueça de curtir. Se você não assistiu a primeira parte, o irmão Rodrigo aqui em cima vai colocar o link do estudo, então assista a primeira parte, depois vem aqui, assista a segunda, e eu tenho certeza que vai ser de edificação para a sua vida. O estudo vai ficar embaixo do... Na descrição também ele vai deixar, o irmão já trouxe o estudo, o Rodrigo vai deixar lá na descrição. Assim, além de ter o conteúdo por vídeo, Sim. Você pode apresentar esse estudo na sua igreja, ou na congregação que você está dirigindo, para a sua mocidade, para quem interessar, para a sua família, por que não? Será uma bênção, com certeza. Glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creias naquele que me enviou. Lê lá. João capítulo 6, 47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha só. Então nós vemos aí que ele diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João escrevendo no capítulo 6. Na sequência do texto, nós vemos lá, João 5, 24. Alguém pode ler? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só, então você vê que o período da graça, que eu digo que é um período de privilégio, porque ninguém aqui é forçado a nada. Ninguém é crente forçado. Isso é por reconhecimento de pecador que é, e reconhecer o poder salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode salvar. Por isso que esse texto de João capítulo 5, versículo 24, que ele diz assim, ó, na verdade vos digo, quem crê a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Por isso que muita gente diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Olha só, a salvação é um conjunto de crença na Trindade. Crê em Deus Pai, crê em Deus Filho e crê em Deus Espírito Santo. Por isso que ele diz assim, ó, na verdade vos digo, quem crê e ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, ele ouviu a palavra e crê em Deus que enviou Jesus, esse daí tem a vida eterna. Então nós olhamos que a continuação da dispensação da graça diz assim, em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o cuidado de Jesus com aquele que aceita a graça de Deus. Então, nós estamos vivendo esse período. Nós falamos desde a primeira algo que alguém viveu. Não é isso? Sim. Algo que alguém viveu. Agora nós estamos falando de algo que nós estamos vivendo. Porque a dispensação da graça é o período atual. E uma hora vai encerrar. Uma hora vai encerrar. E aqueles que não tiver o encontro com esse Jesus, com esse a qual ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, Jesus conhece as suas ovelhas,
E diz, e elas me seguem. Por isso que existe uma igreja. Que é aqueles que servem, que seguem a Jesus. Aí ele diz ainda, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Por quê? Porque o pecado distancia o homem de Deus. Mas a Bíblia garante que nós estamos com Cristo, escondido em Deus. Então Deus nos esconde através de quem? De Jesus, que foi quem deu a vida por nós. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 9, se vocês puderem ler, seria muito bom. Somente Efésios 2? 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, por que eu pedi para ler esse texto? Porque nós vemos muita gente querendo ser salvo pelos benefícios feitos, por algo que ele pratica, de bondade, que isso não é recusável, mas não garante salvação. Então Jesus, ele garante aqui o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, por mais que eu tenha muito dinheiro, muita riqueza, distribua com a humanidade pobre, para que eu tenha um lugarzinho no céu, isto é impossível. Por quê? Porque a salvação só se dá através da fé. E por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Aí ele diz mais, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja só, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí diz, o resultado previsto dessa prova do homem sobre a graça é julgamento sobre o mundo incrédulo e uma igreja apostada. Então o povo, acreditando que pelos seus feitos vai ser salvo, uma hora vai chegar o julgamento. Entendeu? Então quando que começa a graça? Com Jesus na cruz do Calvário, morte e ressurreição. Quando que encerra a graça? Aí vem uma pergunta. A graça se encerra quando Jesus vier buscar a sua igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o presbítero Márcio vai ler, para você ver aí o que está escrito. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só que interessante. Lindo, né? Lindo. Olha que interessante, que versículo bonito. Muito que nos enche o nosso coração de alegria. É verdade. De saber como no final desse versículo aí, não foi lido, mas o apóstolo Paulo, ele tem a pregação da salvação, do arrebatamento da igreja, como a salvação de consolo, a pregação de consolo. Por isso que no versículo 18 ele diz, no final, dizendo, consolai uns aos outros com estas palavras. Sim. Entendeu? Então esse período vai encerrar. E como nós falamos que toda dispensação, ela encerra com o julgamento. E alguém pergunta, alguém pode dizer, se a dispensação da graça termina quando Cristo vem buscar a igreja, que julgamento está tendo? Aí vem aí a questão. Veja só, quando Cristo vier buscar a igreja, vai ter a igreja que subiu, e vai ter os remanescentes
que vai continuar, aqueles que não subiram, aqueles imprudentes que não subiram no arrebatamento. Então nós vamos ter aí o quê? Um período chamado de grande tribulação, que é um período de julgamento não para a igreja, porque a igreja já foi arrebatada, a igreja já está com o Senhor. Entendeu? Como a igreja já está com o Senhor, mas não isenta de haver um julgamento dessa passagem da dispensação da graça para a dispensação do milênio. E esse período de transição, a qual a graça encerrou com o aparecimento de Cristo no céu, com o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos que morreram em Cristo, então surge aí agora um período. Esse período foi profetizado pelo profeta Daniel, que na escatologia nós entendemos lá como as 70 semanas de Daniel. E esta 70 semanas de Daniel está inserido um período chamado de grande tribulação. E essa grande tribulação é a espécie de um julgamento para aqueles que não subiram com a igreja. Deu para entender? Uhum. Então o que acontece? Nesse período, encerra por completo o período da graça, tem esse espaço de julgamento que é chamado de período de grande tribulação. Nós podemos ver isso lá, vamos ler lá. Então se seguirá em breve o período chamado de grande aflição. Vamos ler Jeremias capítulo 30, versículo 5 a 7. Daniel 12, versículo 1. Alguém já pode... Jeremias 30. Versículos 5 a 7. 30. 5 a 7. Diz assim: Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como o que está dando à luz. E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Olha só, agora, para a gente sintonizar, leia Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha só, então nós observamos aí que quando se encerra o período da graça, tem esse período de grande tribulação, grande aflição. No texto que o presbítero Tiago Tadeu acabou de ler, mostra que chamado desse período de angústia de Jacó. Ou seja, porque Deus tem uma promessa com os judeus. Deus tem uma promessa com o povo de Israel. E esse povo de Israel que rejeitou a Jesus como Messias, eles serão enganados pelo anticristo no primeiro período da grande tribulação, fazendo uma aliança com eles. Então o que acontece? Só que Daniel profetiza que na metade da semana essa aliança será quebrada. Como que essa aliança será quebrada? A aliança será quebrada quando o anticristo exigir que Israel adore aqueles 3 personagens que estão sentados no trono, que é o anticristo. Israel é um povo monoteísta. Eles acreditam no Deus verdadeiro, no único Deus. Então o que acontece? Eles aí vão rejeitar fazer essa adoração, a aliança é quebrada e aí começa a perseguição com Israel. Por isso que ele fala que é uma angústia, um período de angústia, chamado de angústia de Jacó, que é um período que comparado a uma mulher que está para dar à luz, a qual sente dor e de modo nenhum escapará dela. Ou seja, o sofrimento. E aí começa aí uma guerra, chamada a guerra de Batalha do Armagedon,
aonde Cristo aparecerá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o monte se fenderá e ali começa aí a restauração de Israel com a implantação do reino milenial. Aí nós vamos entrar agora no período da sétima dispensação, que é a última dispensação. Que é a dispensação do milênio. Que é a dispensação do milênio. Se você procurar na Bíblia, essa dispensação, não existe esse nome, milênio, mas todos sabem que a palavra milênio vem de 1000 anos. E se nós olharmos Apocalipse capítulo 20, versículo 5, se eu não me foge da memória, não me lembro bem se é esse texto, alguém pode... 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha só. Então vejamos só. O que é o milênio? O milênio é um período de tempo de 1000 anos, que é chamado de período de paz. É chamado de um período de regência teocrática. É um período regido pelo próprio Deus. Quem vai participar do milênio? São todos os remanescentes que sobraram da grande tribulação. A mortandade vai ser grande, mas os remanescentes de Israel e todos aqueles que se aliarem com Israel terão oportunidade de entrar no milênio, porque é uma promessa de Deus. Aquele que abençoar Abraão será abençoado, e aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. E Abraão é a sequência do povo de Deus, entendeu? É o que deu início através dos filhos, né, de Jacó, de Isaac e de Jacó. Então, como Abraão é o pai da promessa, é aquele que recebeu a promessa de Deus, então ele está inserido no contexto de que aquele que abençoar será abençoado. Então, no período da grande tribulação, começa aí o quê? Uma guerra. Cristo aparecerá nas nuvens, vai livrar Israel dessa angústia, chamada angústia de Jacó, e aí começa a implantar esse período. Por isso que nós dizemos que depois do julgamento da purificadores que acompanharão o retorno pessoal de Cristo à terra, ele reinará sobre Israel, restaurada sobre a terra por 1000 anos. Então essa terra será restaurada e durante esse período quem vai reger a terra é o próprio Senhor Jesus. Ele que vai administrar. E a igreja estará o quê? Reinando com Cristo. Por isso que quando ele aparecer no Monte das Oliveiras, ele virá com milhares de seus santos. Vamos ler alguns textos para a gente sintonizar no que nós estamos falando, que diz assim, ó, e sede de seu poder será Jerusalém, a sede do seu poder será Jerusalém. E os crentes, inclusive os que foram salvos na dispensação da graça, isto é, a igreja, se associarão a ele e a sua glória. Então vamos ler Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Até o verso de número? Até o 4. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos,
e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Até o 4. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vejam só, agora vamos ver Apocalipse capítulo 11, capítulo 19, versículo 11 a 21. E depois o Márcio pode escolher Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. 19, 11 a 21. De 11 a 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no o exército que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Até onde? Até o versículo número 21. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para a guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou, e receberam o sinal da besta, e adotaram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vejamos só, o período do milênio é um período de paz, mas não esqueçamos de quê? De que existe um julgamento. Esse julgamento, veja só, quando nós lemos lá no Apocalipse, onde nós vemos capítulo 20, versículo 1, o presbítero Márcio vai ler agora, 1 a 6, que fala exatamente sobre esse 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-lhes por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto para um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e quem não adorava a besta e nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então vejamos só. Então o milênio começa quando?
quando Cristo aparecer no Monte das Oliveiras, livrando Israel e aqueles que estiverem aliados a ele. O que acontece? Quando você leu aqui, você leu que eles viram as pessoas que sobraram da grande tribulação, a qual eles eram salvos pela sua própria determinação de não negar o nome de Jesus. Por isso que quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, nós vemos lá um cavaleiro e um cavalo branco. Só que este cavaleiro e o cavalo branco é a falsa paz, é o anticristo. Já onde o presbítero Tiago Tadeu acabou de ler, capítulo 19, que aparece um cavaleiro e um cavalo branco, e esse cavaleiro vem com as roupas salpicadas de sangue, esse daí se refere a Jesus. Esse que vem para quê? Para implantar o reino milenial, a qual, neste período, a morte e o dragão estarão presos. Eles não terão força de perseguir, eles não terão condições de atormentar, porque é um período de prisão para ele. E o texto ficou bem claro, que aqueles que morreram em Cristo antes do arrebatamento, eles foram ressuscitados. Aqueles que ficaram na grande tribulação e receberam o sinal da besta, morreram e foram condenados. E aqueles que não negaram o nome de Jesus e deram a sua própria vida, foi posto debaixo do altar. E quando eles foram postos debaixo do altar, eles continuaram no sofrimento ali. E eles gritavam: Senhor, até quando vem e vinga o nosso sangue? E diz o texto lá, João, ele diz que uma palavra foi dita, uma voz foi dita: eis que eles não reviverão, até que o último seja morto pela palavra de Deus. Foi esses daí que o João, quando estava lá na sua visão, lá no céu, ele olha e vê uma multidão vestida de branco. E o anjo, e pergunta para o anjo: quem são esses? E o anjo responde: João, esses são aqueles que sobraram da grande tribulação, foram salvos. Então, estes daí, junto com a igreja, eles retornarão com Cristo no Monte das Oliveiras para reinar com Cristo durante 1000 anos. Aí você me pergunta, e quando termina a 7ª dispensação? Toda dispensação termina com o julgamento. Nós falamos que desde a inocência até a graça houve o julgamento para a transição de uma dispensação para outra. O 1000 anos se acaba, aí vem o quê? Vem o julgamento através de uma guerra chamada de guerra de Gog e Magog. Então, esta guerra chamada de Gog e Magog é a guerra do julgamento, aonde se finaliza completamente a dispensação. Ou seja, ela se dá depois que a dispensação do milênio é encerrada. Mas eles não são isentos de passarem pelo julgamento. Porque o texto que o presbítero Tiago Tadeu acabou de ler, ele diz que no final, aqueles dragão e aquela morte que foi presa, ela será o quê? Solta. Para que essa morte vai ser solta? Para tentar todos que habitam na terra. Porque naquele período do milênio, muitos poderão, após passar o milênio, também poderão ser julgados. E o julgamento será através de uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Então, quando nós falamos das 7 dispensações, nós podemos até fazer uma reflexão da inocência. Você vê que o julgamento da inocência, qual que foi? A expulsão de Adão do Éden.
o julgamento da consciência, qual que foi? O dilúvio sobre a terra. Aí você vem o julgamento do governo humano, qual que foi? A confusão das línguas. A confusão das línguas. Exatamente. Aí veio o final, o julgamento da promessa, qual que foi? Presos no Egito. A prisão do Egito. Aí vem a lei. Qual foi o julgamento da lei? O julgamento da lei. Como, veja só, como na dispensação sempre se fala que o julgamento se dá pelo fracasso da raça humana, Jesus não fracassou. Veja só, Jesus não fracassou. Então, quando veio o julgamento da lei, aliás, da graça, não foi um fracasso de Jesus, mas um fracasso do homem, com relação à crença naquele que Deus enviou. Então, por isso que quando Cristo aparece para implantar o período da graça, você vê que ele implanta a graça e os judeus rejeitam. Desde quando ele chegou. Porque Jesus viveu o período todo do Antigo Testamento. Eu costumo dizer o seguinte, Jesus, ele viveu todo o período do Antigo Testamento. No caso, no período do Antigo Testamento. Os 33 anos de vida dele era Antigo Testamento. Por que nós falamos isso? E eu costumo até dizer para as pessoas, quantos anos tem a igreja? A igreja, ela tem, é só fazer a conta. 2022, que nós estamos hoje, menos 33. Então, Cristo morreu, veio aí o Novo Testamento através da morte e ressurreição de Cristo, porque nenhum testamento tem validade se o testador não estiver morto. Então, a lei durou até João. A Bíblia diz que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. E ele foi o quem? O precursor de Jesus. Jesus aparece, João entrega, né, a missão para ele dar sequência, ele só abriu o caminho. Cristo aparece, implanta o período da graça, e aí começa aí agora o período de plenitude do Espírito, que nós chamamos também no período da graça. Então, quando nós vemos o julgamento da promessa, qual que foi? Foi lá no Sinai, né? Onde o povo começaram a desobedecer. O povo se comprometeu a obedecer a Deus. Mas dali já começou o fracasso humano, com a desobediência. No período da graça, Jesus aparece. Aí, quando que deu o julgamento da graça? Aí vem a pergunta, o período da grande tribulação. Por que o período da graça, ele se deu no período da grande tribulação? Porque a graça não foi um fracasso. Veja só, a graça não é um fracasso. A graça é Cristo. Cristo não fracassou. Por isso que esse intervalo, todas as dispensações, está inserido no contexto de que no período dele houve o julgamento. Só que com Jesus foi diferente. Não há julgamento até o momento que Jesus sobe à cruz do Calvário. Só que aí, quem vai ser julgado? Não é os salvos, porque os salvos já estão com Cristo. Mas aqueles que não permaneceram na fé, aqueles que não subiram no arrebatamento, eles não são isentos de um julgamento. E esse julgamento se dá exatamente no período de 7 anos de grande tribulação.
Então, quando nós recapitulamos cada transição, houve julgamento de uma passagem para outra. A única que não há julgamento no período da própria graça, no período da própria dispensação, é exatamente o período da graça. Porque Jesus sobe, leva a igreja, Jesus vai levar a igreja, e quem é salvo não vai passar por isso. Todas as dispensações os outros passaram. Todas. Todos passaram pelo julgamento. Só que na graça não. Na graça está isento um povo que não vai passar pelo julgamento. Quem são esse povo? A igreja. Mas quem não subiu vai passar pelo julgamento. E esse julgamento se dá não é na transição, é depois que passa a graça. Então, ninguém vai escapar daquilo que está determinado pelo Senhor. Por isso que nesta noite nós queremos falar para você, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que saiba que só existe um que pode salvar. Jesus, ele é o único que pode salvar. O próprio Jesus diz: ninguém vem a mim. Olha só, todo que vem a mim, de maneira alguma será lançado fora. Jesus, ele abriu a porta para todos, mas nem todos aceitam a Cristo. Mas a porta está aberta. Devemos anunciar, devemos conscientizar que só existe dois caminhos, para o céu e para o inferno. Por isso que Provérbio, ele diz, olha, para o entendido o caminho do céu é para cima, para desviar do inferno que está embaixo. Então, o inferno não foi feito para o homem, mas a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Por isso que eu faço um convite. Aceite a Jesus. Glória a Deus. Tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque esse período de graça vai acabar. Esse período em que nós estamos vivendo está prestes a encerrar. O prenúncio da vinda de Jesus está acontecendo. Então, é momento de aproveitar, ter Jesus como único e suficiente Salvador, para que um dia não caia no inferno e viva em sofrimento eterno. Porque nós temos a oportunidade hoje de termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então eu convido você que está nos ouvindo a entregar a sua vida para Jesus e saber que Jesus é o único que pode mudar a tua vida. Não importa o problema que você está passando, não importa o que você já enfrentou, não importa o que falam para você a respeito de religião. Saiba de uma coisa, a religião é acreditar em Cristo como um suficiente Salvador, aceitar a Ele, que a garantia da nossa salvação está no arrependimento dos nossos pecados, aceitar a Cristo como um único e suficiente Salvador, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Faça esse convite para você. Pense bem, qual é o teu futuro? Porque nós fazemos futuro para tudo, planejamos tudo, e às vezes esquecemos de planejar que essa vida aqui vai passar. Mas a morte, ela existe. A vida é real. E a morte eterna também é real. Mas para isso, Cristo veio para nos livrar de uma morte eterna. Por isso, aceite a Jesus e tenha vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Você assista este estudo e aceite a Cristo como teu Salvador. Amém? Palavra gloriosa, né, irmão Tiago Tadeu? Verdade. Vamos encerrar o nosso estudo. Com certeza esse já é o segundo dia. Foram dias abençoados. Tenho certeza que serviu de edificação para você. Não se esqueça de compartilhar com seu amigo, no grupo da família. Não esqueça de
passar para aquele que ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo, para que ele possa conhecer a graça que é extraordinária. Sim. Então, você que ouviu, você que está assistindo esse estudo, eu quero convidar você para orar conosco, porque é muito importante. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por este momento glorioso que passamos aqui, falando da Tua Palavra. Que o Senhor possa alcançar os corações, que as pessoas que ouvirem, Senhor, esse estudo, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Porque Tu veio, Jesus, para salvar as nossas vidas. E aqui nós estamos para anunciar a Tua Palavra. Senhor, entra nos corações. Aquelas pessoas que estão ouvindo, Senhor, e se encontra problemático, com enfermidade, que o Senhor possa curar qualquer tipo de enfermidade, porque o Senhor Jesus é o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta. Por isso que nesta noite eu apresento a tua vida, para que você tenha um encontro com Cristo, entregue a sua vida para Jesus, e o teu nome com certeza será escrito no livro da vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Carmelito. Deus abençoe sua vida. Teremos outra oportunidade, outros temas. E você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Grande abraço.